Fala, Medicoffer, tudo jóia? Estamos de volta aqui com a nossa frente de epidemiologia e quem acompanha vocês nessa aula sou eu, Darizon Filho, médico de família e comunidade, o seu professor Medicoff em preventiva. E o assunto de hoje é pesquisa clínica, um assunto que está cada vez mais importante nas nossas provas para os concursos médicos. Então, vamos lá. Para revisar nosso cronograma de hoje, a gente vai começar na frente de ética em pesquisa, falando aí um pouquinho dos princípios da bioética. Depois a gente avança para falar de protocolo de pesquisa, planejamento de um ensaio clínico randomizado, as fases do ensaio clínico randomizados, A1, A2, A3 e A4. E por fim, a gente finaliza com uma conversa sobre vieses em ensaios clínicos. Então, para a gente começar, vamos falar aí de ética em pesquisa, algo tão importante não só para a gente fazer prova, mas para a nossa prática, para a gente se qualificar, para nós sermos profissionais corretos, éticos no nosso dia a dia. E para falar disso, eu trouxe para vocês um exemplo do século XX, tá bom? Bastante recente, para ilustrar o nosso ponto aqui. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do estudo Tuskegee, que aconteceu entre 1932 e 1972 e tinha como objetivo avaliar a história natural da doença da sífilis, uma doença bastante conhecida já, mas que ainda não tinha um tratamento efetivo, não tinha cura. Então vamos lá, ele foi feito por essa agência dos Estados Unidos de serviços públicos, tá bom? E tinha como objetivo, como eu disse, observar a evolução da sífilis, livre de tratamento, afinal de contas também nem existia. Agora, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte, nessa mesma época, ou seja, ali em 1929, alguns anos antes, já tinha um estudo norueguês avaliando um pouco os aspectos dessa doença e já com 2.000 casos em segmento, o que já começa a levantar aqui alguns questionamentos a respeito da necessidade desse estudo nos Estados Unidos. Mas beleza, vamos ver o que eles fizeram. Eles selecionaram alguns participantes que eram quem? Homens negros, majoritariamente pobres e não alfabetizados na região ali do Alabama. E eles infiltraram essas pessoas, fizeram exames de sangue nelas para identificar quem tinha sífilis ou não. E eles viram aí que 399 tinham sífilis e 201 não tinham sífilis. E agora começa a entrar problemas realmente graves desse estudo, que é o seguinte, eles não informaram o diagnóstico para estes participantes. Eles utilizaram um termo como sangue ruim. Então eles falam para as pessoas, olha, vocês vão participar do nosso estudo, aqui a gente quer ver se você tem sangue ruim ou não, né? E quem eram essas pessoas? Pessoas que eram pobres, não alfabetizadas, que estavam numa situação de vulnerabilidade. E você tem que pensar nos Estados Unidos aqui de 32, ou seja, pós-crise de 29, no período entre guerras, tá? Em que realmente havia muita miséria, principalmente para a população negra, num país que era muito marcado pelo racismo, tá bom? E aí, qual que era a contrapartida? Por que essas pessoas aceitaram participar do estudo? Porque elas iam ganhar acompanhamento médico, fazer exames, ganhar refeição no dia do exame e pagamento das despesas funerárias. Todos esses serviços que não estavam amplamente disponíveis para a população naquela época. E aí vamos ver, né, como é que o negócio andou, tá? E em 1947, gente, acontece o seguinte, a penicilina já havia sido descoberta e estabelecida como tratamento padrão para a sífilis. E aí você imagina, que ótimo, vamos tratar essas pessoas que são estudos. Mas veja só, eles não foram tratados, né? Os pesquisadores que estavam conduzindo o estudo de Tuskegee não deram tratamento padrão mesmo depois que ele tinha sido descoberto, né, estabelecido como padrão de tratamento para sífilis. Privaram essas pessoas de um tratamento efetivo, tá? E aí você vê que coisa horrível, né, que isso aconteceu. E faz muito pouco tempo, a gente está falando aí da década de 50, tá joia? E aí você pensa, nossa, mas isso foi um caso isolado. Não, gente, isso estava acontecendo em vários locais do mundo, tá bom? A gente pode falar do exemplo dos japoneses com a população chinesa, a gente pode falar dos alemães nazistas, tá joia? Inclusive, falando no caso nazista, a gente teve nessa época aqui, ó, em 1947, o Tribunal de Nuremberg que julgou, né, as atrocidades cometidas pelos cientistas nazistas e criou o Código de Nuremberg justamente para a gente colocar algumas regras no fazer da ciência, para garantir maior ética, né, para a gente garantir que as pessoas fossem tratadas com humanidade no transcorrer da ciência, tá bom? E aí você pensa, a partir disso, então, o estudo Tuskegee foi alterado, mudou, eles trataram as pessoas.
Nada disso. O negócio continuou, inclusive os resultados parciais da pesquisa continuaram sendo aceitos nos congressos, tá bom? O negócio começa a tomar uma outra direção quando lá em 1969 tem uma notícia de 28 mortes por sífilis dentro desse estudo, mas a repercussão ainda não foi tão grande, tá? Foi só realmente em 1972, ou seja, olha quanto tempo depois, né, que você tem aí o Código Nuremberg, que você tem a penicilina já estabelecida, que teve uma denúncia jornalística lá no New York Times, no famoso New York Times, alegando, né, que tinha apenas 74 sobreviventes da população original do estudo e mais de 100 mortes por sífilis já haviam sido contabilizadas neste segmento, neste estudo que estava sendo feito, tá bom? E aí só neste momento que realmente o estudo ele é encerrado. E aí cabe a gente chamar a atenção, né, para o seguinte, olha só quem que estava conduzindo as fases finais do estudo. Não era mais aquela agência pública lá dos Estados Unidos, mas agora já era o próprio CDC. O CDC que existe até hoje, que é o equivalente aí talvez à nossa Anvisa lá nos Estados Unidos, tá bom? Então existia inclusive uma responsabilidade de Estado a ser reparada nesse caso. E aí de fato, né, só lá em 1997, com apenas 8 sobreviventes, que o governo norte-americano assumiu essa responsabilidade e fez um pedido público de desculpa, né, para a população, mas especialmente para os familiares e descendentes desses indivíduos que participaram deste estudo, que claramente era antiético, mesmo depois já de ter estabelecido um tratamento padrão, de já ter Código de Nuremberg falando de regras em pesquisa, né, um estudo aí super antiético. Então, gente, eu tô falando aqui para vocês de um caso que ele é muito recente, que faz parte aí da nossa era, da nossa geração, tá bom? Poderiam ter sido nossos avós envolvidos nisso tudo, tá bom? E para isso ressaltar a importância de como que a gente tem que discutir ética em pesquisa e reafirmar os princípios da bioética todos os dias, porque isso pode voltar a acontecer se nós não formos vigilantes. E falando em princípios de bioética, vamos então apresentar eles aqui para vocês, tá joia? São 4 princípios da bioética. Vão ser os seguintes: princípio da autonomia, que diz respeito ao direito e capacidade das pessoas de decidirem sobre seu corpo e sua vida. Ou seja, elas têm a decisão de participar ou não da pesquisa. Vai caber a ela tem essa autonomia para decidir a respeito de si mesma. Tá? Um dos grandes instrumentos que materializam a autonomia é o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, onde vai ser explicado de uma forma super acessível para a pessoa tudo a respeito daquele estudo e aí ela pode decidir ou não se quer participar. Temos o princípio também da beneficência, que é a obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. É o que nós falamos de ação que faz o bem, ou seja, eu vou fazer uma intervenção visando o bem das pessoas. Em contrapartida, nós temos aí a não maleficência, que tem a ver lá com aquele princípio hipocrático do primeiro não causar dano, tá? Ou seja, a ação médica deve causar o menor prejuízo possível à saúde dos pacientes, ou seja, é ação que não faz o mal. Além de ser uma ação que faça o bem, ela tem que se preocupar também em não fazer o mal. Então tá aí o princípio da não maleficência. E por último, nós temos o princípio da justiça, também chamado de equidade, que é a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido, tá? A gente já conhece um pouquinho disso aqui, até porque é um dos princípios aí do SUS, tá joia? E aqui a gente ressalta também que isso aqui tem a ver com a imparcialidade do profissional, tá joia? Então, pra gente pegando o caso aí do Tuskegee, né, você teve uma séria parcialidade dos pesquisadores, por exemplo, na hora de escolher os participantes, né? Por que eles foram lá e escolheram os participantes negros que estavam na miséria, né, que estavam passando necessidade, situação de vulnerabilidade, que não eram alfabetizados para montar o seu grupo? Será que aí não existia um interesse parcial, não é mesmo? Será que eles não estavam de alguma forma exercendo uma forma de preconceito e discriminação que hoje tem nome racismo, tá joia? Então até nessa hora a gente está falando do princípio bioético aqui de justiça, de equidade. Vamos ver como é que isso cai nas questõezinhas para vocês, olha lá. Unifesp 2023, em relação aos princípios éticos que devem orientar os ensaios clínicos aleatorizados, qual é a afirmativa correta? Vamos lá. A. O estudo pode ser continuado mesmo que se obtenha a evidência de benefício do tratamento em análise interina. Não, né, galera? A gente acabou de ver aqui com o Tuskegee, né? Uma vez que você tem um tratamento que ele é comprovadamente eficaz, você não pode privar os participantes, as pessoas que estão no estudo, de receber o acesso a isso, tá joia? Então, muitas vezes você precisa realmente parar o estudo para dar o tratamento que se mostrou eficaz. B. Deve ser usado o maior tamanho de amostra possível com o intuito de representar a variabilidade
étnica. Aqui ele está confundindo conceitos, né, gente? A gente quer um tamanho de amostra grande porque a gente quer diminuir a chance de erro aleatório, né? Mais gente você tem, mais representativo vai ser, menos medidas extremas por conta de aleatoriedade você vai ter. Não é por conta da variabilidade étnica. Para variabilidade étnica você vai ter que colocar lá nos seus critérios de inclusão pessoas que sejam, né, distintas, que sejam diversas, plurais, tá? E não escolher apenas um segmento como foi feito lá, por exemplo, com Tuskegee. C. O termo de consentimento livre e esclarecido garante a anonimização e pseudo-anonimização dos dados. Não é para isso que serve o TCLE. O TCLE, ele materializa o princípio bioético da autonomia. Ele serve para explicar para a pessoa, em linguagem acessível, do que se trata o estudo, o que vai ser feito nesse estudo, né? Quais são os riscos e benefícios envolvidos para que a pessoa consinta ou não, de forma autônoma, com a sua participação nesse estudo. E D. É vetado deixar de administrar aos participantes do estudo medicamentos de eficácia comprovada e que lhes trará benefício. Corretíssimo, é o nosso gabarito, tá bom, gente? Você não vai deixar de dar para os participantes aquilo que já está bem estabelecido como eficaz. Então, eu tenho uma nova droga para doença, beleza. Você vai dar ela, mas você também vai dar o tratamento que é padrão, que já é eficaz, e vai comparar com um grupo que também está recebendo o tratamento que é eficaz. Tudo jóia? Então a gente não pode privar as pessoas de ter acesso aos tratamentos que funcionam, beleza? Então, gabarito aí da Unifesp, alternativa D de dado. Questão caiu no Enare, também em 2023. Paulo, de 67 anos, engenheiro civil, casado, previamente ígido, recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e, após toda adequada explicação do médico assistente sobre o caso, opta por não realizar o tratamento. Então ele coloca pra gente um indivíduo, tá bom? A gente entende aqui que ele tem ensino superior, lá ensino civil, ele é bem orientado e ele recebeu uma adequada explicação do médico, que é um profissional capacitado para tanto, a respeito da sua doença e como que deveria ser feito o tratamento. Só que ele vai lá e fala, não quero fazer o tratamento. Ele decide por isso, tá? Depois de uma clara orientação. Qual que é o princípio ético que deve ser respeitado nesse caso a respeito da decisão aí do Paulo, né, gente? Não maleficência? Não, não é aqui. A gente não está colocando para ele uma ação que faz mal. A gente está de fato querendo tratar ele, tá joia? B. Justiça, equidade? Não, está sendo ofertado para ele aquilo que ele precisa. C. Beneficência? Ok, né? A gente está querendo fazer uma ação que faz o bem no caso dele, mas o caso que está perguntando é a respeito da negativa, da decisão dele, né, enquanto indivíduo, de falar, não quero, entendi tudo que vocês implicaram, mas eu não quero. Não é o caso. D. Tolerância, nem é um dos nossos princípios bioéticos, tá joia? E E. A autonomia, daí sim é o gabarito, tá joia? O Paulo, devidamente orientado, né, ele de forma livre, esclarecida, fala, não quero esse tratamento. É a autonomia do paciente, a gente tem que respeitar. Então, tá lá o gabarito aí na alternativa E do Enare 2023. Muito bem, para a gente fazer valer, né, esses princípios bioéticos, nós temos alguns instrumentos e talvez o mais famoso dele é o Comitê de Ética em Pesquisa, tá joia? Então, para toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela tem que passar por aprovação do sistema CEP-CONEP, tá? Ou seja, do Comitê de Ética em Pesquisa e o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O Comitê de Ética em Pesquisa vai ser o colegiados interdisciplinares e independentes de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa, em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, tá bom, gente? Então eu gosto de chamar essa atenção, ele serve muito para defender os interesses dos participantes, ele não está lá para servir simplesmente aos pesquisadores, tá bom? Ele até faz isso, inclusive ele tem lá, né, um caráter educativo, ele pode sugerir alterações no seu projeto, né, para você melhorar de fato a sua metodologia, o seu projeto de pesquisa, mas sempre visando, né, a integridade e dignidade lá dos participantes, tudo bem? E além do CEP, nós temos o CONEP, que é a instância colegiada de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educacional e independente vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Tá bom, gente? Então o CONEP ele vem numa instância acima ao CEP, ou seja, no nível federal da União nós temos o CONEP e abaixo nós temos os comitês de ética em pesquisas a nível local, nas cidades, nas instituições, no seu hospital. Muitas vezes até um hospital particular pode ter sim uma comitê de ética em pesquisa na sua universidade. Isso tudo responde ao CONEP. Por isso que a gente fala que tem que ter a aprovação do sistema CEP-CONEP. Vai primeiro para o CEP, depois para o CONEP, com exceção de alguns casos específicos que a gente manda direto para o CONEP, quando tem um interesse nacional muito grande, como é o caso aí de estudo com populações indígenas, ou se você vai utilizar estudos com material genético, falando de reprodução humana, aí vai direto para o CONEP. Tá legal?
Olha lá, os membros do sistema CEP-CONEP devem ter total independência, confidencialidade e não podem ser remunerados no desempenho de sua tarefa. Mas é claro, né, gente quer pessoas idôneas, que estejam o mais aí imparciais possíveis, que elas não estejam relacionadas, que elas não tenham interesse direto com a pesquisa que está sendo feita, né, que elas consigam aplicar, né, os princípios da bioética, fiscalizar isso e orientar da melhor forma possível. Para a gente conseguir aprovar, né, no sistema CEP-CONEP, a gente tem que utilizar um outro instrumento, que é a nossa querida plataforma Brasil. E aí o aluno que já fez uma iniciação científica, que já fez pesquisa, fica até meio arrepiado, porque lembra-se da dificuldade que é mexer na plataforma Brasil. Não é mesmo? Vai e volta várias vezes os documentos, sempre tem uma coisinha para corrigir. Eu sei, mas é assim que funciona. Ela é o nosso instrumento aí, é o sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e manutenção do sistema CEP-CONEP, tá bom? Então, você quer protocolar uma pesquisa, você vai ter que submeter lá na plataforma Brasil alguns documentos obrigatórios, que são eles: a folha de rosto, que vai ser, gente, a identificação principal do projeto. Eu brinco que é o RG do seu projeto de pesquisa, porque contém os dados essenciais para identificação do trabalho, identifica o pesquisador, a instituição e também o comitê de ética em pesquisa que está envolvido. E tem que estar assinado pelo pesquisador, a folha de rosto, tá joia? Depois da folha de rosto, você tem também o termo de compromisso do pesquisador com aquela pesquisa, o consentimento da instituição onde vai ser realizada a pesquisa, o projeto na íntegra dessa pesquisa, o orçamento financeiro, o cronograma e, claro, né, o termo de consentimento ou de assentimento livre e esclarecido também tem que estar ali. Então você protocola a sua pesquisa na plataforma Brasil com esses documentos todos. É legal a gente dar um destaque aqui para os termos de consentimento, tá bom, gente? Porque isso aqui é super relevante, é o que eu falei, né? Ele está bem linkado lá com o nosso princípio da autonomia. Então, para deixar a definição para vocês aqui, o termo de consentimento livre e esclarecido é um documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido, já falou no nome, dos participantes e ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva. Isso é super importante, tá bom, gente? As pessoas têm que entender o que está escrito. Não adianta botar um monte de letrinha miúda em mediquês e scientifiquês, que não vai passar, tá bom? De fácil entendimento para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Legal? Já o termo de assentimento livre e esclarecido, você vai utilizar numa situação específica, porque ele é um documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais. Ou seja, você torna isso de uma forma muito mais acessível para quem tem algum tipo de limitação na compreensão do que se quer passar através do TCLE. Então aí você vai lá e faz o termo de assentimento, beleza? Vamos ver como é que isso cai na questãozinha. SUS Bahia 2022. Pesquisadores internacionais desejam testar cientificamente uma nova vacina para a malária no Brasil. Contam para isso com uma instituição nacional patrocinadora. O protocolo de pesquisa implica em usar em voluntários uma dose da nova vacina, ou seja, a intervenção, testando sua eficácia e segurança. Identifique entre os citados o desenho metodológico mais apropriado para verificar os desfechos primários e secundários da pesquisa. Antes da gente ler as alternativas, só para entender legal, esse enunciado, gente, ele está falando que os caras estão desenvolvendo uma nova vacina, eles vão fazer um estudo para avaliar sua eficácia e segurança. Então eles vão aplicar, eles vão fazer uma intervenção, um experimento com uma nova dose aí dessa nova vacina, tá joia? E eles vão medir os desfechos após este experimento. Galera, que tipo de estudo que é esse? Fazendo aí, né, rememorando as nossas aulas de estudos epidemiológicos. Tem que ser um estudo experimental e provavelmente vai ser individuado, porque você vai olhar em cada um dos indivíduos o que acontece. E sendo dessa forma, você vai avaliar os indivíduos, aplicar e depois ver o que aconteceu com eles, ele é longitudinal. Então a gente tem aí, né, fazendo a nossa matriz de classificação dos estudos, que isso aqui é um ensaio clínico randomizado, tá bom? Isso aqui é um estudo experimental individuado e aí a gente acha uma resposta na alternativa A. Não vai ser um estudo de caso, porque você não vai pegar um caso ou outro só para olhar, ele está aplicando aqui em grupos, né, pré-selecionados. Não é uma meta-análise com diferença estatística, seria só se ele estivesse avaliando estudos primários já realizados. Então, se ele tivesse lá
2 ou mais ensaios clínicos já realizados, ele poderia fazer uma meta-análise se fossem comparáveis. Também não é um estudo de teste de sensibilidade e especificidade ou um estudo de acurácia, porque não está falando de um teste diagnóstico aqui, tá bom? Ele está falando de uma nova intervenção. É um tratamento. Eu sei que a gente coloca a vacina como nível de prevenção, mas ela não deixa de ser uma intervenção em saúde que você faz nas pessoas. E como tal, para ser estudado, o padrão ouro é ensaio clínico, beleza? Então, resposta correta, alternativa A. A mesma prova trazia mais uma questão, olha lá, o mesmo enunciado, a mesma situação ali, né, da nova vacina, mas ele vai mudar a nossa pergunta. Ele vai colocar aqui, ó, considerando os aspectos médicos e legais, identifique o órgão no qual a pesquisa científica, nosso ensaio clínico, precisa ser preliminarmente registrada. Acabamos de ver, né, minha galera? A gente tem que colocar isso aqui, toda pesquisa que envolve seres humanos, você precisa registrar, você precisa protocolar no sistema CEP-CONEP. Ou seja, a gente vai procurar as alternativas, que eu falo de Comitê de Ética e Pesquisa ou Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E são elas as alternativas lá, B e D, tá bom? Porque A vai falar da Anvisa, não é que a Anvisa não tenha a ver com isso, mas ela está muito mais ligada com a vigilância, como o próprio nome diz, de bens, serviços realizados para a assistência em saúde, mas não apenas, a parte alimentar também ela tem essa ação. Mas essa parte de pesquisa, quem vai estar mais relacionado com isso, né, na hora de registrar e protocolar, é o sistema CEP-CONEP. E também não vai ser a Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, como está aqui o item C, tá bom? O CFM ele existe para proteger os interesses dos pacientes, tá? Por mais que às vezes não pareça isso, mas é para isso que ele existe. Mas não está tão linkado nessa parte da pesquisa, que vai ficar em cargo do Comitê de Ética, tá bom? Então a gente vai ter que diferenciar. E olha lá, na alternativa B ele fala Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Pode ser, e no fim das contas sempre chega no CONEP mesmo. Entra pelo CEP e vai para o CONEP, a não ser alguns casos específicos, tá bom? E no D ele coloca Comitê de Ética e Pesquisa da instituição patrocinadora. E aqui a gente vai ter um probleminha, tá bom, gente? Por quê? A instituição patrocinadora, a instituição privada, pode ter comitê de ética? Ela pode ter comitê de ética, tá bom? Mas aí o ideal é que não seja esse mesmo comitê de ética que avalie o projeto desta própria instituição patrocinadora. Por quê? Porque vai ter conflito de interesse. Lembra que os membros desse comitê de ética eles não podem ser remunerados, eles não podem ter, né, vínculos, como é que fala? Conflito de interesse com o projeto que está sendo feito. Então o ideal é que seja direcionado para outro comitê de ética ou que vá direto para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Por isso que o gabarito aqui no SUS Bahia era da alternativa B de bola. E continuava, tá bom? O mesmo enunciado trazia ainda uma terceira perguntinha, tá? O mesmo texto até agora, tá joia? Mas ele vai colocar ali, ó. Identifique aqui o documento formal inicial necessário para o registro da pesquisa, no qual devem constar o nome do projeto e dos pesquisadores, tá? E que precisa ser assinado pelos pesquisadores e anexado ao protocolo. Galera, a gente acabou de ver ali na hora de fazer o protocolo na plataforma Brasil, a lista de documentos que a gente tem que colocar, tá joia? E aí, qual que era aquele documento inicial? O primeiro, que era o RG da nossa pesquisa, tá joia? Que tinha as informações fundamentais de identificação, inclusive identificando quem é o pesquisador, a instituição e que tinha que estar assinado. Era justamente a nossa folha de rosto do projeto, tá bom? Então aqui não tinha jeito, você tinha que conhecer esses documentos e ir atrás da alternativa que trazia isso corretamente, que era a alternativa B de bola, gabarito no SUS Bahia 2022. Ufa, muito bem, gente. Finalizamos essa parte de bioética, de ética em pesquisa, e agora, como a gente está numa aula de pesquisa clínica, não tem como a gente não falar dos nossos ensaios clínicos. Então, vamos revisar um pouquinho e entrar um pouco mais a fundo em algumas minúcias desse tema que é tão importante para a vida e para a prova. Olha lá. Ensaio clínico, relembrar a viver, são estudos classificados como individual, experimental e longitudinal e são o nosso padrão ouro para estudos de intervenção. Seja lá qual for a intervenção que você vai fazer, vacina, rastreamento, remédio, né, cirurgia, o ideal é você ter ensaio clínico randomizado, tá bom? E aí você tem um desenho do modelo experimental que vai ser esse daqui, tá joia? Você tem uma população de referência lá, os brasileiros, por exemplo. Você vai ter a sua população de estudo com hipertensão e aí você vai aplicar critérios de inclusão e exclusão e chegar na população participante do seu estudo de fato. E aí você vai dividir eles em um grupo que é o experimental, que vai receber a intervenção que você está tentando testar, e o grupo controle, que vai receber aí, pode ser um placebo, pode ser o tratamento padrão, pode ser o pessoal que está na fila de espera para receber o tratamento padrão, enfim, está aqui divididinho. E aí depois de um tempo, depois de aplicado, né, as intervenções, seja ela experimental, seja ela o comparador, você vai medir os resultados e através das medidas de associação você vai avaliar se teve diferença entre os grupos. Beleza? Então essa é a estrutura
estrutura geral. E para você construir um ensaio clínico randomizado, você parte de uma pergunta de pesquisa de interesse, que é feita segundo um acrônimo super famoso, que você já sabe me dizer. Canta para mim, é o nosso acrônimo PICO, tá bom? Que não é esquema de cursinho, tá joia, galera? Isso aqui é realmente utilizado na literatura, nas ferramentas de busca, tá? O PICO é o seguinte, você vai definir quem que é a sua população de interesse para o estudo, ou seja, quais são os critérios de inclusão e exclusão dos participantes. Vai definir qual que é a intervenção que está sendo testada, se é remédio, se é vacina, se é procedimento. Qual que é o controle, ou seja, vai ser placebo, tratamento padrão, fila de espera, nenhum tratamento, e quais vão ser os desfechos medidos, os outcomes, né, do inglês aqui, que pode ser desfecho primário, desfecho secundário. Isso daqui tem que estar no projeto, você já tem que definir isso aqui antes de rodar o estudo. E essa aqui é uma partezinha que às vezes as pessoas perdem, né? Tem que falar qual que é o desfecho que você vai avaliar antes deles acontecerem, tá bom? Você faz isso depois, pode enviesar a sua pesquisa, a gente vai falar um pouquinho mais de viés mais para frente. Algumas características desejáveis para os ensaios clínicos, para a gente revisar aqui, randomização, tá? A gente quer que o ensaio clínico seja randomizado de forma ideal e é o processo de distribuição aleatória dos participantes dentro dos grupos, tá bom? Intervenção ou controle, e ele tem que ser feito de uma forma que seja impossível prever a alocação do próximo participante e que todos os participantes tenham a mesma probabilidade de estar ou no grupo intervenção ou no grupo controle. Se atender essas duas premissas, você pode dizer que o estudo ele é randomizado. Agora, se ele não atende a uma das duas, ou seja, você consegue prever a alocação do próximo, ou tem um grupo que é mais provável ser alocado para ele do que para o outro, aí você já diz que o estudo ele é quase randomizado. E se ele não atende a nenhuma dessas duas premissas, ele é não randomizado. Tem muito pesquisador, tá bom? Tem muito teórico aí que fala que esses dois grupos dá na mesma, tá bom? Quase randomizado ou não randomizado, você tá os dois sujeitos aí um viés de seleção, tá joia? Que a gente vai conversar mais para frente. E o ideal é de fato você ter ele randomizado. Mas para você conseguir responder nas suas questões de prova, tá aqui as definições mais frequentes, tá bom? Outra característica importante é o mascaramento, o cegamento do estudo, tá? Que vai ser um método para garantir que os envolvidos no estudo, tanto os participantes quanto os pesquisadores, não conheçam a alocação dos participantes nos grupos. E aí a gente vai ter que dividir, né, todos esses participantes como um todo, né, os elementos do estudo, em três categorias, tá bom? Que vai ser a dos pacientes, tá joia? Aqueles que são realmente os indivíduos que estão sendo estudados. A gente vai ter que fazer uma categoria aí dos profissionais que estão aplicando, ou seja, estão fazendo ali a intervenção, né? E aí a gente vai ter que fazer a categoria dos avaliadores dos desfechos, ou seja, quem está olhando os números por trás, tá joia? Que não está tendo contato ali com os pacientes. Quando a gente olha esses três setores, a gente vai agrupar pacientes e a equipe assistente como uma coisa só, tá bom? E os avaliadores de desfecho como outra coisa, tá bom? Isso por quê? Porque a gente entende que o contato prolongado ao longo do estudo entre os pacientes e a equipe assistente acaba fazendo com que eles troquem informações. Então, de uma forma ou de outra, o que um sabe, o outro acaba descobrindo também. Então, para falar de cegamento, a gente vai ter esses dois macro compartimentos, os avaliadores de desfecho de um lado e a equipe assistente e paciente de outro. Para um estudo ser duplo cego, os dois compartimentos aí, tanto pacientes e equipe, estão mascarados, quanto os avaliadores de desfecho também. Ou seja, ninguém sabe quem está onde. Ninguém sabe quem que está recebendo intervenção, quem que está recebendo placebo, tá joia? Quem está recebendo experimental, quem está recebendo controle, tá bom? Agora, vai ser simples cego se apenas uma das unidades estiver mascarada, tá bom? Por exemplo, geralmente, né, os próprios pacientes e a equipe, né, e os avaliadores de desfechos, eles sabem quem está aonde. Mas pode ser ao contrário também. E aí você vai chamar isso de simples cego. Ou aberto, quando todo mundo sabe quem está onde. Isso às vezes acontece, por exemplo, quando você está testando uma cirurgia. Às vezes não dá para mascarar, todo mundo sabe quem está aonde, tá bom? Vocês vão ver em alguns lugares o termo triplo cego, tá? O triplo cego é por conta dessa divisão que a gente fez no começo. Tem gente que acha que dá para separar paciente da equipe que está prestando ali a assistência no dia a dia, tá joia? Mas o que é mais consenso hoje na literatura é que não dá. Então a gente fica só com essas três categorias aqui de aberto, simples cego e duplo cego. Olha lá a questãozinha que caiu na UERJ em 2023. Em um ensaio clínico que compare a alimentação saudável em relação à alimentação habitual, o elemento de um bom ensaio clínico que não tem como ser realizado ou avaliado é... E ele vai colocar algumas opções para a gente, que é análise por intenção de tratamento, randomização, co-intervenção ou cegamento.
Gente, vamos olhar para esse ensaio clínico que está fazendo. A intervenção aqui é fornecer para a pessoa uma alimentação tida como saudável, tá joia? E a gente teve até aí uma série famosa nesses dias dos gêmeos lá, mostrando isso, né? Tem como você esconder a intervenção? Tem como você mascarar, cegar os participantes? Não tem, né, gente? Você tá vendo ali o que a pessoa tá comendo. Ela não tem como ficar de olhos vendados, né? Mascarar o paladar dela e não perceber o que ela tá comendo. Não vai saber, tá? É igual nas cirurgias. Muitas vezes a gente não tem como mascarar, não tem como cegar isso daqui. Agora, dá sim pra gente randomizar, tá bom? Se a gente quiser. Com intervenção, não é uma coisa desejável, tá bom, gente? Com intervenção, você faz um tratamento experimental e tá dando outro ao mesmo tempo, né? Sem considerar a participação desse outro como efetiva. É que o pessoal faz, às vezes, aí dando umas soroterapias da vida ao mesmo tempo que dá o tratamento eficaz. E aí fala que foi o soro que resolveu, tá bom? Então não é uma coisa desejável. E análise por intenção de tratamento é uma característica que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas que não diz respeito a montagem do estudo, tá? É uma forma de você avaliar os desfechos. E aqui dá para você fazer numa boa, tranquilamente. O que não dá para fazer nesse estudo, que tem uma intervenção que não tem como cegar, é justamente o mascaramento, o cegamento, que estava na alternativa D de dado da UERJ em 2023. Beleza? Já que a gente falou um pouquinho aqui de análise por intenção de tratamento e ficou um pouco nebuloso, vamos puxar esse assunto para vocês. Olha lá. Análise de resultados em ensaios clínicos randomizados. É um assunto que ele é um pouquinho mais encrenca, né? Um pouquinho mais profundo. Isso não caía até 2, 3 anos atrás, mas começou a ficar mais frequente nas provas aparecer. Então, você, meu querido Medcoffer, precisa estar preparado para essas questões e tô aqui eu para te explicar. Vamos lá. Quando a gente faz ensaio clínico randomizado, você tem que se programar a respeito de como você vai olhar para os resultados, né? Depois que você já separou os grupos, já fez a intervenção e vai avaliar os desfechos desse estudo. E tem 3 formas principais de você fazer isso. São elas, olha lá, as treated, ou seja, como tratado. A análise vai ser conduzida considerando a intervenção recebida pelos participantes, que não necessariamente é o grupo para o qual eles foram inicialmente designados. Ou seja, eu dividi lá grupo controle e grupo intervenção, mas por uma série de motivos, a pessoa lá do grupo controle descobriu que está no controle e resolveu migrar para a intervenção. Eu quero receber o tratamento experimental, né? Ou seja, como é que eu avalio o resultado dessa pessoa? Eu vou colocar ela no grupo de quem recebeu o tratamento ou eu mantenho ela lá no grupo original dela, né? Ou eu excluo ela do meu estudo e ela vai ser tipo um outlier que eu vou ignorar, né? É disso que a gente está falando. Quando eu faço a minha análise pelo as treated, eu vou avaliar o resultado dessa pessoa no lugar que ela foi tratada, independente se ela foi locada para o grupo controle, tá joia? Então é isso que quer dizer o as treated. A gente tem também o per protocolo, né, por protocolo, que é a análise conduzida considerando a exclusão dos pacientes que não cumpriram o protocolo do grupo para o qual foram randomizados. Então essa pessoa que fugiu do grupo controle e resolveu receber o tratamento experimental, eu excluo o dado dela, né? Olha, eu não vou utilizar. E aí eu tiro, não vai entrar nem para o grupo de controle, nem para o grupo de intervenção. Ela recebeu, beleza, a gente garantiu, tem toda a questão ética, que você tem que dar acesso às intervenções, mas eu não vou considerar o resultado dela na hora de fazer meus cálculos. E por fim, nós temos intention to treat, ou intenção por tratar, tá joia? Que é a análise conduzida considerando os participantes dentro do grupo no qual foram originalmente locados, independente da intervenção que foi recebida, integralmente ou não. Então, essa pessoa que era do controle, fugiu para a intervenção e recebeu a intervenção, eu vou avaliar os desfechos dela como se ela tivesse recebido o controle, tá bom? Seja placebo, tratamento padrão, enfim, tá? Justamente do grupinho que ela estava locada pela intenção de tratamento que ela deveria ter recebido no começo. Então são essas as 3 formas principais de análise e as provas estão começando a cobrar um pouquinho isso de vocês, tá beleza? Qual que é a grande diferença entre elas? É a seguinte, gente, as 2 formas iniciais você vai ter perda de randomização, né? Porque você vai pegar um indivíduo e vai jogar dentro do outro, ou você vai simplesmente excluir esse indivíduo e vai perder um pouco o balanceamento dos 2 grupos. A única forma, né, de análise de resultado que mantém a randomização é a intention to treat, é a por intenção de tratar, tá joia? Então por isso que na maioria dos ensaios clínicos a gente vai ver essa análise dos resultados por intention to treat, por intenção de tratar, inclusive é uma recomendação que se faça isso. Mas às vezes o autor, né, o pesquisador, ele já anuncia lá no começo que, ó, eu vou fazer a minha análise por protocolo, tá? A pessoa saiu do protocolo, ela vai ser excluída. É uma decisão e aí você vai ter que arcar com as consequências disso.
Olha só como caiu numa questãozinha aí de 2024 na USP São Paulo. Ele traz pra gente um enunciado aí assustador com tabela, número, né, que ele fala a dependência do álcool, altamente prevalente no mundo, mas apenas 10 a 20% dos dependentes buscam ajuda. O estudo investigou se programas abertos de terapia de TCC, né, adicionado ao tratamento usual, é mais eficaz do que apenas o tratamento usual para pacientes dependentes de álcool na atenção primária, nas UBSs. Tratou-se de um ensaio controlado, randomizado, com 264 participantes que foram aleatoriamente designados para receber ou a TCC, ou o tratamento usual, ou apenas o tratamento usual, tá joia? Acompanhados por 12 meses. E olha que interessante, né? Já que a gente falou de bioética aqui, ele ilustra bem, né? Ele não deixou ninguém sem o tratamento que já é considerado mais eficaz, que é o usual, tá joia? Então, no grupo intervenção, ele deu o tratamento usual, mas ele adicionou o TCC. E o comparador não recebeu placebo, recebeu aquele que é o tratamento usual. Só para mostrar para vocês aí daqueles nossos princípios de beneficência, né, de não maleficência, de equidade também, além de tanto que a gente já falou já de autonomia, beleza? O desfecho primário foi a média de consumo de álcool por semana em gramas avaliado aos 12 meses. Então já me falou aqui qual foi o outcome dele. Os dados foram analisados por intenção de tratar, ITT, Intention to Treat, implementado com análise por protocolo, ou seja, eles fizeram as duas análises, eles queriam comparar para ver se dava diferença entre uma e outra, tá? Os resultados são mostrados na tabela a seguir, então tá aqui para vocês, né? O Intention to Treat e o Per Protocol, tá? Dando os resultados todos, e aí nessa hora o aluno ficava arrepiado, porque ele ia ter que avaliar isso daqui, ver quem teve significância estatística, quem não teve, já esperava uma questão super difícil dessa parte estatística. Mas não era isso que a USP queria saber, tá? A USP queria saber o seguinte: o que significa fazer análise por intenção de tratar e por protocolo no ensaio clínico randomizado? Era esta a dúvida dessa questãozinha. E aí a gente tinha que julgar as alternativas. Então olha lá. Intenção, né, intention to treat. Indivíduos randomizados e não randomizados foram incluídos na análise. Bom, já começa errado, né, gente? Porque é só os randomizados, né? Que vão no intention to treat aí. Ele não vai perder a randomização, a gente viu isso. Então a alternativa A já está errada. B, intention to treat. Os indivíduos que não foram randomizados foram excluídos da análise. Não, porque se não foi randomizado, ele nem entrou para o estudo, né? Estava randomizado. Se a pessoa saiu da randomização, né, ela vai ser analisada de acordo com aquilo que estava programado para ela receber. Então, muito legal isso aqui. Vamos ver. Per protocolo. Indivíduos randomizados e não randomizados foram incluídos na análise. Não, o per protocolo vai incluir apenas aqueles que seguiram o protocolo à risca, tá? Se a pessoa saiu lá da randomização original, se ela saiu do grupo controle, por exemplo, e foi para o grupo intervenção por conta própria, ela é excluída da análise. C. Intention to treat. Os indivíduos que sem adesão ao protocolo foram excluídos da análise. E o quê? Né? Ele só falou isso, ficamos no vácuo, né? Os indivíduos que sem adesão ao protocolo foram excluídos da análise. Não é nada disso, tá joia? Na verdade é o seguinte, né? Aqueles que não aderiram ao protocolo, eles foram avaliados, só que de acordo com aquilo que estava programado para eles receberem, tá? Então a pessoa era do controle, migrou para o grupo intervenção, o resultado dela vai ser avaliado como se ela tivesse recebido o controle, tá bom? Então aqui está errado. E a D, Intention to Treat, todos os indivíduos randomizados foram analisados de acordo com o grupo de alocação, independente da adesão ao protocolo. Beleza, é isso mesmo. Intention to Treat é o único que mantém a randomização. E já o por protocolo, os indivíduos sem adesão ao protocolo foram excluídos da análise, tá certo? Só vai analisar aqueles que seguiram o protocolo à risca. Então você chegava no gabarito aqui na USP São Paulo 24, na alternativa D, explicando certinho o que é lá Intention to Treat e o per protocolo. E você não precisava se preocupar tanto com a análise estatística da tabelinha. Gabarito alternativa D. Agora vamos falar de fases de um ensaio clínico, né? Porque a gente já discutiu aí como é que faz o desenho, como que é feita a pergunta de interesse, né? Como é que você planeja, registra um ensaio clínico. Agora vamos ver como que são as fases dele, tá? São tipicamente 4 fases, tá bom, gente? Fase 1, 2, 3 e 4. Não tem fase 0, tá? Existe fase pré-clínica, que é quando você faz com modelo animal, in vitro, mas a partir do momento que você vai para os seres humanos, você já entra nas fases clínicas de um ensaio clínico, tá bom? E aí você vai ter as 4, 1, 2, 3 e 4.
4, sendo que a fase 1 é aquela em que você vai avaliar a interação do fármaco no organismo, tá? Então é a nossa primeira análise de segurança e ajuste de dosagem para determinar se a intervenção é segura para seguir para análise de eficácia. E aí, nesse caso, a gente vai usar poucas pessoas. Eu não preciso sujeitar um monte de gente a uma intervenção que ainda é mais desconhecida. Eu pego ali de 20 a 80 voluntários, muitas vezes saudáveis, a pessoa nem tem a doença ou condição de interesse, e aí eu fico ali alguns meses avaliando a interação desse novo fármaco com o organismo, vendo aí se é seguro, qual que é a dose para a gente obter a resposta, tá bom? Cerca de 70% dos estudos passam para a fase 2, tá? Então 30% acaba parando nessa fase 1 mesmo. Então a gente vai chamar essa fase aqui de fase de segurança. Então você precisa ouvir, o ensaio clínico está na sua fase de segurança, ele está na fase 1, tá? É o seu importante. Quero ressaltar só que assim, todas as fases sempre olham para a segurança, tá? Mas a fase 1 é aquela que ganha o nome, porque é o principal objetivo dela, ver se é seguro, para a gente continuar o estudo e ampliar para mais pessoas. Fase 2, tá bom? É onde você vai ter dados adicionais de segurança, avaliar as diferentes dosagens e indicações e fazer a análise inicial da eficácia. Então era um contínuo da fase 1, mas aí você já expande, você já tem centenas de pessoas, pode durar mais de ano, até 2 anos de duração disso. Que você vai pegar aí um pouquinho mais de dados, né, de segurança, avaliar outras dosagens possíveis e continuar vendo se já tem uma eficácia ou não. Cerca de 33% dos estudos vão passar para a fase 3, então a gente vê que essa é uma fase que às vezes acaba cortando muito dos estudos aí. Então, para a gente decorar, determinação de dose, eficácia e segurança em curto prazo é o que vai marcar a fase 2. Fase 3, essa é uma das fases mais importantes, tá bom, gente? Porque aqui é o ensaio clínico randomizado como a gente conhece. A gente chama essa aqui a fase da eficácia mesmo, tá joia? Porque aqui você vai pegar muita gente. Você já passou pela fase de segurança, você já continuou ali avaliando, né, se realmente era seguro, o que você tinha já de noção para dose de eficácia na fase 2, e aí aqui você expande. Você vai pegar centenas, milhares de voluntários já com a doença de interesse, aqui você já vai randomizar, vai fazer os grupos, e aí você vai conseguir de fato calcular uma eficácia de uma forma mais significativamente estatística, tá joia? Então é a hora de fazer detecção de efeitos adversos menos comuns e de longo prazo, porque ela dura mais tempo, comparar outras intervenções existentes, você consegue montar um grupo controle, ou até mesmo comparar com o placebo. E aí cerca de 25% desses estudos vão passar aí para a fase adiante. Só para a gente também ter isso como destaque, essa é a fase chamada de segurança de curto ou longo prazo. Fase 4 vai ser aquele momento em que o fármaco já foi autorizado, ou seja, ele já passou pela fase 3, está tudo certo, a gente já constatou que é segura, que os benefícios superam os riscos, que tem alguma eficácia e o fármaco foi liberado para comercialização. E aí na fase 4 a gente faz aquilo que a gente chama de farmacovigilância, tá bom? A gente vai observar como é que ele se comporta na população, ver, né, se apresentam efeitos adversos mais raros de muito longo prazo, e aí a gente está falando de milhares de voluntários, porque isso foi comercializado aí para diversas localidades conseguirem consumir, utilizar isso, tá bom? Então, para a gente também deixar um título para essa fase, vai ser uma fase de farmacovigilância e de efeitos adversos raros. Com esses dados todos, a gente consegue responder a maior parte das nossas perguntinhas. E aqui está para vocês, claro, né, aquele momento que você tira um print, faz uma foto, imprime, coloca na sua porta do armário, no cantinho onde você estuda, no banheiro, para você conseguir ver isso a todo momento e não esquecer as características de cada uma das fases, porque acaba sendo uma coisa meio decorebazinha mesmo, tá bom, gente? Mas eu sempre chamo muita atenção, principalmente fase 1, que é a fase de segurança, tá bom? A fase 3, que é a de eficácia, que é o ensaio clínico, como a gente conhece mesmo, com os grupos, né, randomizados, centenas, milhares de pessoas, e a fase 4, que é a de farmacovigilância. Olha a questão que caiu em 2015 no FRJ. O objetivo principal de avaliar a segurança do produto investigado, testado geralmente em voluntários sadios, ou seja, sem a doença de interesse ainda, é pertinente à seguinte fase do ensaio clínico. Essa aqui é uma questãozinha que acho que a maioria das pessoas sabia. Tá, deve ser a fase inicial, né, a primeira fase. E aí a pessoa ia ficar com dúvida entre fase 0 e fase 1. E aí a gente vai lembrar que as fases do ensaio clínico são 4 e a gente não tem uma fase 0. A gente tem uma fase pré-clínica, modelo animal e in vitro. Tá? A partir do momento que está em seres humanos, você tem as fases clínicas que são 1, 2, 3 e 4. E a fase de segurança é a nossa fase 1. É o principal objetivo dela, para ver se o negócio é seguro, se a gente pode continuar o estudo.
Unicamp 2021, sobre os ensaios clínicos para obtenção de uma nova vacina contra uma doença. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Ensaios clínicos de fase 3, ou seja, fase de eficácia, avaliam a segurança e as doses mais eficazes da vacina. Não está completamente errada essa alternativa, tá joia? Mas ele frisou muito a segurança. De fato, todas as fases avaliam segurança, não deixa de ser. Mas a fase que mais marcadamente avalia segurança é a 1. E as doses mais eficazes da vacina. É uma fase, a fase 3 é uma fase de avaliar a eficácia, até porque vai conseguir aí randomizar os grupos, ter um grupo controle para realmente fazer uma comparação adequada, tá joia? Agora ele fala aqui de doses mais eficazes. Esse momento de avaliar doses, qual dose tem uma resposta mais intensa ou não, é uma coisa mais da fase 2, tá? Ou seja, você fez ali a fase 1 para ver segurança, até para já determinar alguma dose, e na fase 2 você continua vendo segurança e já começa a testar doses diferentes com dezenas ou centenas de pacientes participantes, muitas vezes ainda saudáveis, mas sem aquela randomização, sem ter toda a característica do ensaio clínico, tá? Então, não estou muito feliz com a A, mas se não tiver nenhuma melhor do que ela, a gente vai nela. B. O monitoramento do perfil de segurança de curto prazo é realizado na fase 2 do ensaio. Olha, tá certo, viu? Não é uma coisa muito comum a gente ver falar de fase 2, mas de fato é uma das coisas que ele faz. A fase 2 ela acaba sendo um contínuo da fase 1. Então a fase 1 é a principal fase de segurança, tá joia? E ela dura pouco tempo, né? Poucos dias, poucos meses. E aí na fase 2 você amplia um pouquinho as pessoas e prolonga essa fase até uns 2 anos para ver justamente aí os efeitos adversos de curto prazo. Então, a B responde adequadamente melhor até do que a alternativa A, essa questão. C. Ensaios clínicos de fase 1 necessitam aleatorização de pacientes para avaliar a eficácia inicial da vacina. Não, né, gente? A fase 1 é uma fase de segurança e muitas vezes a gente pega indivíduos que são saudáveis, que ainda nem têm a condição, justamente para avaliar a interação do novo fármaco com o organismo da pessoa, tá? E para começar a definir dose para você ter uma resposta significativa. Tá bom? Então, não é isso aqui, você não tem aleatorização. A aleatorização vai acontecer lá na fase 3. E D, a fase 4 é a que permite a liberação da vacina para comercialização e uso para a população. Isso aqui pode ter confundido as pessoas, tá bom, gente? Mas está errado, por quê? A que permite a liberação é a 3, que é um ensaio clínicozão mesmo, do jeito que a gente conhece, né? Aleatorizado, com centenas, milhares de pessoas, avaliando eficácia, né? Depois de já ter comprovado segurança da intervenção. A fase 4 é depois da comercialização, ou seja, quando o remédio já está nos mercados, nas farmácias, e aí você faz uma farmacovigilância para avaliar aí efeitos adversos de longo prazo, tá bom? Então, não é a que permite, é justamente o pós-comercialização, 4. Dessa forma, a gente fica com uma alternativa mais correta, que responde melhor à alternativa B mesmo. E voltando lá para as características dos ensaios clínicos, né, já vimos bastante coisa, eu quero retomar agora um assunto inicial, que era a respeito do registro de protocolo. Ah, mas Alisson, a gente já falou disso, você já explicou do sistema CEP-CONEP, eu já entendi. Beleza, só que temos algo além do CEP-CONEP, tá? Que é o seguinte, ensaios clínicos eles também têm que ser registrados e documentados em bases públicas e acessíveis previamente ao início do estudo. Você até pode não fazer isso, mas se você não faz isso, além de ser uma prática, pensa até em aspectos éticos, morais, você não vai conseguir publicar isso depois. Por quê? Porque olha lá, desde 2005 aí, né, o Comitê Internacional dos Editores de Revistas Médicas tornou obrigatório o número de registro para apreciação e possível publicação em periódico científico. Então, se você quer publicar o seu trabalho, o seu ensaio clínico naquela revista de alto impacto da sua área, você precisa sim, além de ter feito o registro no CEP-CONEP, ter registrado o seu estudo, o seu ensaio clínico numa base pública e acessível previamente antes de ter começado o estudo, tá? Isso tem algumas razões de ser. Primeiro, garantia de transparência ética nas etapas do estudo. O sistema CEP-CONEP já faz isso, mas uma base pública e acessível, ou seja, em inglês, né, vai facilitar para que o mundo inteiro consiga ver isso e fazer essa verificação. Possibilitar a identificação de potenciais problemas metodológicos no início do estudo, porque numa base pública, né, diferente só de fazer isso no CEP-CONEP, você está expondo o seu projeto para todos os pesquisadores do mundo. E aí todo mundo pode ir lá e dar uma olhada, e se tiver algum furo, algum problema, a pessoa já te avisa, antes mesmo de você começar. Cara, corrige isso, não está muito legal, tá bom? Isso aqui vai dar problema, a gente já teve uma experiência semelhante nesse sentido.
Evitar abandono ou publicação de resultados negativos. Isso é um grande problema, a gente chama isso de viés de publicação, de que as revistas dão preferência para aqueles estudos que tiveram resultados positivos e acabam não aceitando, não publicando aquilo que teve resultado negativo. Só que os resultados negativos também fazem parte da ciência, é importante que a gente veja o que aconteceu, por que deu negativo e principalmente se você vai fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, porque esses resultados combinados podem desviar a medida do efeito que você encontra, tá? Então, se você já registrou isso antes, você consegue verificar, olha, as publicações estão até pesando pelos lados positivos, mas eu vi pelos registros que tem um monte de ensaio clínico sendo realizado ou já feito e que não foram publicados. Provavelmente são resultados negativos. A gente consegue ir atrás desses autores para checar esses resultados. Permitir a colaboração entre pesquisadores e profissionais. Fica claro, né? Você vai fazer um ensaio clínico, você está desenhando lá seu estudo, dá uma olhadinha na base de dados, né? Vê se alguém já não está fazendo alguma coisa igual. Às vezes vocês juntam, vocês fazem algo multicêntrico, então é super importante. E também para evitar duplicação desnecessária, de novo, para você não fazer o mesmo estudo 2 vezes, tá bom? De uma forma que não seja necessária, que não venha a agregar aos resultados. As principais bases de registro que a gente utiliza hoje em dia é, na frente de todas, sem dúvida nenhuma, Clinical Trials, tá? É a principal, é o que a gente realmente mais utiliza. Depois a gente tem aí a da OMS, tá joia? Que está aqui para vocês. Inclusive, a da OMS, ela linka com a nossa revista, com a nossa base de registro local, que é a REBEC, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, se você registrar no REBEC, vai para a base da OMS. E tem também aí, né, o da Europa, né, o Europe Union Clinical Trial Regulation, que é também uma base pública que você pode fazer o registro dos seus ensaios clínicos. Então, está aqui para vocês a necessidade de fazer esse registro para além do nosso CEP e CONEP. Vamos avançar agora para a parte final dessa aula de pesquisa clínica, que é o nosso bate-papo sobre vieses, tá? Aquela parte que você olha, lê o estudo e fala, mas esse resultado aqui eu não vou confiar tanto porque ele está enviesado. Então vamos lá. O que é viés, afinal de contas? Viés, gente, é um erro sistemático no processo de planejamento e condução de um estudo, capaz de influenciar e desviar os resultados da verdade. Ou seja, você tem alguns errinhos ali na forma como você planejou, como você conduziu estudos, que podem viciar os seus resultados, deslocar eles mais para positivo ou mais para negativo, e isso vai diminuir a confiabilidade que eu tenho nestes seus resultados, tá? Então eles podem levar a conclusões errôneas, prejudicando o uso da evidência para a tomada de decisão clínica. Principais vieses de ensaio clínicos vão ser esses. Primeiro, seleção, tá? Que ocorre quando os participantes de um estudo diferem sistematicamente da população de interesse. Uma das coisas que a gente faz aqui é, primeiro, estabelecer muito certinho quais são os meus critérios, né, de inclusão, de exclusão, para bater de acordo com aquilo que a sociedade está precisando, né? E fazendo também aqui a minha randomização, minha aleatorização de forma adequada para não priorizar um tipo de paciente em um grupo e um tipo em outro grupo. Temos também o viés de condução ou de performance, que ocorre quando a alocação do paciente é conhecida pelo participante e ou pelo pesquisador, e aí, gente, não tem jeito. Se você sabe quem está na intervenção, se você sabe quem está no controle, mesmo que de forma inconsciente, isso pode modificar a forma como você está conduzindo ali a pesquisa, as intervenções, tá joia? Então, você tem algum interesse, se você está fazendo um novo remédio, talvez você queira que ele dê um resultado positivo, e aí a forma de você tratar as pessoas que estão na intervenção pode diferir, mesmo que de forma consciente, tá? Você vai dar mais atenção, talvez você seja mais empático, enfim, essas coisas podem acontecer. Por isso que o cegamento ele é super importante. Quando ele não acontece, você tem aí um viés de performance e de condução. Temos ainda o viés de aferição, que ocorre pela falha dos métodos de avaliação de desfecho. Então, por exemplo, você estabeleceu lá que o desfecho do seu estudo é nível de pressão arterial. E aí um grupo, a pressão vai ser medida por um esfigmomanômetro de pulso digital e no outro vai ser por um esfigmomanômetro clássico, né, lá do braço. E aí você vai ter diferença, gente, porque pode até não ter uma intenção aí de ter alguma assimetria, mas pela disparidade entre os métodos, você vai ter uma divergência nesses resultados. Temos o viés de atrito, que é aquele que acontece pela perda dos pacientes durante o estudo. Então, isso é muito comum quando sejam estudos muito longos ou quando estão testando intervenções que causam efeitos adversos, né? Ou mesmo com situações aí de grande morbimortalidade, que as pessoas vão morrendo ao longo do estudo e você vai perdendo esses participantes e não consegue verificar melhor os resultados deles. Temos também o viés de relato ou de publicação, tá?
que a gente estava falando, ó, ocorre pelo relato seletivo dos desfechos, então eu só vou publicar aquilo que é interessante para mim e deixo de publicar aqueles resultados que não são interessantes para os meus interesses individuais enquanto pesquisador. Uma forma da gente evitar que isso aconteça é justamente registrando a pesquisa previamente, já dizendo, olha, no meu pico, né, no meu acrônimo do ensaio clínico, meus outcomes vão ser esses, tá? E aí isso faz com que eu me obrigue a reportar todos os desfechos na hora de publicar. E também tem essa questão que a gente comentou agora há pouco, das revistas aceitarem predominantemente aqueles estudos que têm resultados positivos. Alguns outros vieses importantes, não necessariamente de ensaios clínicos, mas que é legal a gente falar. Temos aí o viés de alocação, que é a diferença sistemática sobre como os participantes são designados para os grupos de intervenção e controle, de forma que os pesquisadores conseguem prever qual a intervenção o próximo participante irá receber. Isso vai acontecer lá quando você tem um estudo quase randomizado ou não randomizado. Então, por exemplo, eu estabeleci que nos dias pares do mês, quem chegar aqui no meu pronto-socorro vai para o grupo intervenção. E nos dias ímpares, quem chegar vai no grupo controle. Poxa, existe uma regrinha, então eu consigo prever quem vai para onde. E isso vai acabar prejudicando o nosso sossegamento e pode causar o que a gente chama de viés de alocação. Temos o viés de confusão, que é a distorção que modifica uma associação entre uma exposição e desfecho, porque um fator é associado de modo independente tanto à exposição quanto ao desfecho. Nossa, que frase maluca, Daris, eu não entendi nada do que você falou. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você está pegando um estudo que o seu público-alvo, né, o seu P, são pessoas com insuficiência cardíaca, e um dos seus desfechos é a função renal, declínio da função renal, tá joia? E aí você não pareou esses grupos a respeito de ter ou não diabetes. E a gente sabe que pacientes com insuficiência cardíaca muito frequentemente também têm diabetes. E você esqueceu de avaliar isso na hora de selecionar os seus participantes. E aí vai que, por acaso, no seu grupo intervenção, tinha muito mais diabéticos, né? Insuficientes cardíacos, mas também diabéticos. Será que a diabetes não vai influenciar nessa perda de função renal? Ela é um fator independente, né? É um terceiro fator que pode estar ali comprometendo tanto ali a sua exposição quanto ao seu desfecho. Então, uma forma de você corrigir isso é, nos seus fatores lá de inclusão e de exclusão, tirar, né, ou pelo menos balancear, parear esses possíveis confundidores entre os grupos intervenção e controle. Se você não faz isso, você esquece disso, você está sujeito a um viés de confusão. E às vezes, gente, paciência, só depois que faz o estudo que a gente realmente percebe que tinha um terceiro elemento ou até mais de um, causando uma confusão na interpretação dos resultados. E por fim, o viés de distorção ou spin bias, que esse aqui é um dos mais desonestos mesmo, né? Que é quando os autores concluem algo que não é possível pelos resultados apresentados. Então ele achou um resultado lá que não tinha significância estatística, por exemplo, e aí ele conclui no seu texto falando que aquilo sim de fato tem impacto, né, nas condutas clínicas, deve ser adotado. Dando um exemplo para vocês, ou seja, ele distorce os resultados que ele apresentou dentro da sua conclusão. Ufa, última questãozinha, Unifesp 2021. Algumas publicações pré-prints iniciais sugeriam um efeito da hidroxicloroquina na redução da mortalidade pela Covid-19 em pacientes internados. Porém, alguns desses estudos apresentavam diferentes vieses. 3 deles foram: 1. Os pacientes não foram aleatorizados em grupo intervenção e grupo controle. Então, a cabeça ali do pesquisador botou alguns na intervenção e outros no controle. 2. A utilização concomitante de antivirais e a idade dos pacientes não foram controladas em análise de efeito do medicamento, beleza? E 3. Os exames diagnósticos para selecionar os casos foram diferentes entre os sujeitos investigados. Qual alternativa categoriza, respectivamente, os 3 vieses acima descritos? Então vamos lá. Primeiro, né? Não foram aleatorizados. Gente, você não conseguiu ali garantir que os grupos fossem semelhantes entre si pelo acaso, né? Ou seja, você pegou um grupo de interesse e você aleatoriza e você não sabe quem vai para onde. Ou seja, você pode ter escolhido quem vai para o seu grupo de intervenção, quem vai para o seu grupo controle. E às vezes você pode, mesmo de forma inconsciente, colocar aqueles que estão em melhores condições clínicas no grupo de intervenção, porque você vai favorecer um resultado positivo. A gente chama isso de viés de seleção. Você está selecionando ali os indivíduos de uma forma que é viciada, que pode distorcer os seus resultados. Então, a gente vai de cara atrás da alternativa que tem viés de seleção no começo e já ficou super fácil, porque você já achava o gabarito, né? Mas vamos ver o que acontece nas outras. 2. A utilização concomitante de um antiviral e a idade dos pacientes não foram controladas. O que isso quer dizer, tá joia? Então, pode ser
que aí a medicação que foi dada como intervenção estava sendo feita em pacientes que eram mais jovens, tá? Do que o outro grupo. Até porque não foi aleatorizado, você não teve uma divisão aí balanceada de quem vai para o controle e quem vai para intervenção. O grupo intervenção poderia ser muito mais jovem do que aquele grupo que era o controle, ou seja, a idade não foi considerada para o uso desse antirretroviral, desse antiviral, tá? Então, isso vai comprometer e aí a idade vai entrar como um fator de confusão, ou seja, ela é um terceiro elemento, tá, que está influenciando a exposição e o desfecho de forma independente e que não foi considerada, tá? O ideal era que você tivesse balanceado, que os dois grupos tivessem aí uma faixa etária muito semelhante, né, entre eles, assim como o uso dos antivirais. Boa! E 3, ele coloca pra gente lá que os exames diagnósticos para selecionar os casos foram diferentes entre os sujeitos investigados. Ou seja, para algumas pessoas ele utilizou um teste, para outros utilizou outro, né? Não eram os mesmos, bem parametrizados, né? Bem calibrados. Ou seja, a gente está falando daquele viés de aferição, a forma como é medido alguns desfechos. Então, 3 aqui está bem certinho, é um viés de informação ou aferição. Por isso a alternativa A de fato era o gabarito, mas só pela primeira você já conseguia resolver e chegar na resposta correta da Unifesp em 2021. Ufa, muito bem, galera. Chegamos ao fim. Essa foi a nossa aulinha de pesquisa clínica, com bastante conceito, desde bioética, falando de ensaios clínicos e suas características, e isso está cada vez mais prevalente nas nossas provas, então bora praticar, corre lá para o QBank, fazer bastante questão disso e tirar suas dúvidas se elas existirem, tudo bem? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.